No Evangelho de Lucas, o capítulo é o 18, verso 1, Jesus contou uma parábola que não dá margem nem para discussão, nem para má interpretação. Escute só o que diz o verso 1. Contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Então a história que se segue é uma história de uma viúva que tinha direito, ia cobrar os seus direitos diante de um juiz que a parábola chama de iníquo, de imoral, de ilegal, um juiz que não temia Deus e também não respeitava ninguém, não respeitava homem algum. Essa mulher ganhou a sua justiça, o seu direito, por conta da sua persistência, da sua insistência, da sua perseverança. Ela ia direto ao juiz, ela ia e insistia diante do juiz: faze-me justiça contra o meu adversário. Até que o juiz não aguentou mais e resolveu o caso dela, julgou o caso dela procedente. Ela ganhou a causa. Agora, Jesus conclui essa história, essa parábola, fazendo um paralelo entre esse juiz da parábola, que era um juiz iníquo, é um juiz imoral, era um juiz injusto, dizendo: imagina então o nosso juiz, que é justo, porque o nosso juiz, o nosso Deus, ele não é um juiz injusto, ele é um juiz justo. Imagine o nosso juiz, o que é que ele não fará, a justiça que ele não vai liberar sobre a nossa vida, se nós insistirmos, se nós perseverarmos. Então, essa é a ideia do texto, essa é a ideia da história que se segue a esse primeiro versículo. Mas eu gostaria, estou te contando aqui a história de uma maneira resumida, porque eu gostaria realmente de ficar no primeiro versículo. O texto vai dizer, e a palavra é de Jesus: contou-lhes uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Jesus está dizendo que nós precisamos, e toda a história que ele conta gira em torno disso, nós precisamos de uma vida constante de oração, uma vida constante de perseverança, de persistência. Nós precisamos dobrar mais os nossos joelhos, nós precisamos visitar mais a presença do nosso Deus em oração. Essa é a parábola. Devemos insistir, devemos perseverar, porque a perseverança na oração é que traz a resposta. Perceba, não é só a oração. Colossenses 4:2 diz: perseverai na oração, velando nela com ação de graça. Em Atos 12, na altura do verso 5, Pedro está preso, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E Deus ouviu essa oração. Perceba, não é só oração, é contínua oração, o que significa afirmar que houve perseverança, persistência, insistência em orar para que Pedro fosse liberto. A mesma coisa, se você tem um filho, um marido, um parente que está preso, às vezes não está preso fisicamente, mas pode estar preso numa crença equivocada, numa ideia errada, pode estar preso numa prática pecaminosa, pode estar preso num sentimento, numa emoção, numa ideia que não tem quem tire da mente. Enfim, através de uma perseverante oração, o poder de Deus pode sim visitar essa pessoa, pode alcançar esta vida, pode libertá-la. Mas Jesus está nos ensinando sobre a importância de persistir na oração, de ser insistente, de ser perseverante e nunca, o texto usa esta expressão, esse advérbio de intensidade, nunca desfalecer. Não podemos olhar para trás. Pai, obrigado por essa advertência nessa manhã, obrigado por essa palavra que vem, ó Deus, nos lembrar
do poder da oração, de um Deus que se move pelas nossas orações, e é por isso que o Senhor nos convida e nos desafia a ter uma vida mais intensa de oração, uma vida de perseverança, uma vida de intensidade, uma vida de busca, clamando, orando, em nome de Jesus. Nós te agradecemos e pedimos, ó Deus, por aqueles que estão presos. Oramos, meu Pai, por aqueles que estão enlaçados por uma prática errada, por uma crença equivocada, e clamamos pela libertação deles, para que estes tenham também um encontro com o Senhor. É a nossa oração de hoje, em nome de Jesus. Amém.